Olá, eu sou a Luana Marim, tenho 23 anos, atualmente estou grávida do Francisco. Eu sou formada em gestão financeira e trabalho numa corretora há 5 anos. Pois é, tem esse detalhe aí que acho que eu não comentei aqui no canal. E hoje eu vim trazer os 5 principais cuidados que eu reparei que eu passei a ter comigo após a gestação, mas que ninguém precisa estar grávida, ninguém precisa estar necessariamente com uma criança para começar a ter consigo mesmo. Primeiro cuidado, ter paciência comigo. Pois é. E talvez agora muita gente vá se identificar, mas assim, ter um grande perfeccionismo e um padrão mental super alto sobre o que precisa ser feito, qual o padrão que tem que ter pra gente começar a fazer as coisas ou pra se permitir começar algo ou continuar algo, não necessariamente vai fazer com que aquilo seja muito bem feito. Vou dar um exemplo prático meu para poder desenhar aqui, caso alguém não se identifique nem um pouco com o que eu falei. Na hora de escolher uma música para cantar e até começar a ensaiar ela, a minha cabeça já deu umas 15 milhões de voltas sobre quão péssimo pode ficar e o quanto eu não sou boa o suficiente para cantar antes de encostar em qualquer acorde. Então, o medo e a falta de respeito, assim, por mim mesma e pelo meu processo e pelo meu tempo de fazer aquilo, acabam me travando na hora de começar coisas incríveis e coisas que eu amo fazer. Então, ter respeito pelo nosso momento, nosso momento físico, mental e tudo mais, emocional, é muito importante para todas as áreas da vida. Então, tá aí um dos primeiros ensinamentos que a gestação foi muito clara comigo e tá sendo um processo muito bacana, mas ao mesmo tempo difícil de engolir, de aceitar, porque eu reconheço, eu sei que a minha cabeça ela faz essa volta, ela tem essa questão de tipo, não, precisa estar perfeito, precisa estar maravilhoso e não pode ter nenhum errinhozinho mínimo para poder ir pro mundo. E não é bem assim, né? Qualquer coisa que a gente faça, por mais que a gente se esforce, vai ter algo a melhorar, sempre. Já o segundo cuidado é tão providencial quanto o primeiro e eles se complementam muito bem, que é não levar tão a sério a opinião dos outros, não se preocupar muito com o que o mundo vai achar ou não vai achar. Vai ter uma galera que vai achar uma bobagem o que tu tá falando, o que tu tá fazendo, vai dizer que é ruim, vai botar todos os defeitos do mundo. Vai ter gente que vai achar mais ou menos e vai ter gente que vai amar, mesmo assim, mesmo quando tu achar que não tá muito bom. Então, assim, desapegar da opinião do mundo e do que pode vir a acontecer e que talvez nunca aconteça. Eu vou deixar embutido nesse segundo cuidado o não. E, de novo, o respeito a si mesmo, a sua personalidade. Quando coisas acontecem no exterior e pessoas falam suas opiniões e a gente não concorda ou não, às vezes, invade o nosso espaço e é necessário que a gente se coloque, seja protagonista na nossa própria vida. A gravidez pede muito isso, mas a vida, no geral, pede isso. E é interessante porque esse é um dos temas frequentes na minha terapia, que eu faço semanalmente, assim, religiosamente, que é isso de a coragem de desagradar. Tem até um livro sobre isso, e que o quão difícil às vezes é a gente respeitar esses nossos limites, conhecer que limites são esses, conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual que é o meio termo entre nós e o mundo. Já falei muito sobre o mundo das ideias, sobre a questão mental ali de respeitar, achar um meio termo entre si e o próximo. E o nosso terceiro ponto é uma parte um pouco mais física, mais prática, assim, com base científica, não tem o que fazer, livro embaixo do braço ali com questões que já foram muito pesquisadas pela ciência e que não tem por que reinventar a roda. Respeitar tempo de descanso, respeitar
sono, respeitar o ócio criativo, que é super importante. Às vezes a gente escuta assim, ai, perco muito tempo dormindo. Meu Deus, um terço da vida dormindo, muita coisa, não sei o que, tô perdendo tempo. Devia não dormir pra viver mais, aproveitar mais. Cara, que aproveitar é esse? Já experimentou ficar sem dormir? Eu tive uma amiga no ensino médio que ela teve a experiência de ficar 4 ou 5 dias sem dormir. A gata teve alucinação. Cabeça despiroqueou, assim, sabe? Claro, depois eu acho que ela parou de ter alucinação depois que ela dormiu, mas assim, acho que ninguém precisa ficar os 4, 5 dias sem dormir pra entender que é complicado não dormir. E que o nosso cérebro, ele precisa desse tempo, ele precisa descansar. E é literalmente uma faxina que acontece na nossa cabeça enquanto a gente dorme. Enquanto o nosso corpo tá ali trabalhando horrores ainda, né? Porque mesmo quando a gente não... Mesmo sem mandar nada acontecer, nosso corpo ali faz. Mas descansar sem se culpar é uma das lições top... É a top 5, assim. Mas eu acho que ficaria ali entre 1 e 2 das mais importantes que a gestação me ensinou. E que, fisiologicamente, eu fui obrigada a reparar, porque eu, logo no início, achava que eu tava assim, nossa, tô muito preguiçosa, né? Tô dormindo de tarde, nunca fiz isso na minha vida. Só que, assim, meu humor, meu rendimento, minha criatividade voltou. E aí eu fiquei assim, olha só, achava que eu tinha perdido a criatividade, achava que eu já não era tão boa assim, não sei o quê. Aí eu fui ver, tá, não tava dormindo direito, não tava respeitando meu tempo de descanso. Quando descansava me sentindo culpada. Às vezes ainda acontece, né? Porque a gente tá em desenvolvimento constante, não é algo do dia pra noite. Mas eu já consigo ter uma conversa interna, racional, sobre, olha, a gente precisa parar um pouco, descansar pra continuar, pra fazer mais. Além de descansar bem, nós vamos para o nosso quarto cuidado super importante na vida, que é se mexer. Nosso corpo, ele foi feito também para quando não está em descanso, quando não está dormindo e fazendo outros momentos relaxantes, ele foi feito para o movimento. Então, fazer academia, caminhar, fazer um esporte, qualquer coisa mesmo, assim. Eu não acho legal a política, assim, de que, tipo, hoje eu preciso virar uma atleta olímpica. A gente tá no período das Olimpíadas. E aí dá vontade, né? Mas, assim, para essa motivação seguir mais tempo é mais difícil. É muito comum a pessoa notar, se empolgar, faz 15 mil tarefas, 15 mil atividades físicas num dia. No outro dia tá podre e cansada, porque o corpo foi colocado à prova em todos os sentidos. E aí não mudou nada no corpo. A pessoa não vê mais por que continuar fazendo aquilo. E para nunca mais, ou só daqui a 6 meses, 1 ano. E foi o que aconteceu comigo algumas vezes, tá? Foi com muita sede ao pote. Fui pensando assim, nossa, agora eu vou ser a Luana fisiculturista. Fisiculturista não, mas assim, atleta, né? Pessoa que vai na academia todos os dias. E aí tá aí na academia todos os dias por uma semana, um mês, depois... até mais. Agora, com a questão da gestação e com uma academia na mesma rua onde eu moro, estou indo bem linda. E outra motivação é ter companhia. Eu e meu noivo, nós vamos juntos. Segunda, quarta e sexta. Maravilhosos, maravilhindos. E aí a gente se motiva, né? O dia que eu tô menos motivada, ele me puxa e vice-versa. Assim a gente consegue manter uma frequência muito legal. E é muito mais divertido quando tu tem alguém pra ir junto contigo. Recomendo. Quando não tem, eu sei que é mais difícil. Mas eu acredito muito no nosso potencial humano. Só que a gente não pode se cobrar e se culpar ao nível de paralisar. Que nem eu comentei na dica 2. E estamos chegando na nossa última dica, o final do nosso vídeo. Deus. Mas é triste, né?
Vocês estão preparados? Essa parte do vídeo é punk, assim, é a mais efetiva, mais física de todo o vídeo. É a dica mais prática. Sobre o café. Nossa, é tão lindo tomar café, existe uma cultura, existem cafés tão bons por aí. Sim, são muito gostosos, são maravilhosos, mas assim, principalmente para quem tem ansiedade, o custo-benefício de não ter mais o olho tremendo tão fácil, de o coração tá mais leve, ele não tem nem comparação com o gostosinho de tomar um café gostoso, sabe? E agora eu achei muito bom o sabor do café descafeinado da Três Corações. O da Pilão, que é o que a gente tá provando agora, ele é um pouco mais intenso o sabor. Achei bom também. E pra fechar as nossas dicas e momento cortes de consumo, se é que a gente pode chamar assim, e adaptações, eu já comentei aqui no canal que eu tive diagnóstico de diabetes gestacional logo no começo da minha gestação, da minha gravidez. E foi um susto, assim, no início, porque a médica, ela foi bem enfática sobre muitos cortes na alimentação. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu já não tô conseguindo comer grandes coisas porque eu tô enjoada com tudo. Aí agora eu vou tirar mais itens dos poucos que eu estava comendo. Como é que eu vou nutrir essa criança, né? Mas depois eu fui numa nutricionista, tô fazendo acompanhamento em casa do pique, do dedo. De vez em quando eu vou fazer o teste em jejum lá na Unimed, que é o meu convênio. E enfim, eu tive só o primeiro exame alterado, depois tudo tá bem controlado, assim, bem bonito, graças a Deus. Graças a Deus e aos novos hábitos, né? Que um deles, principal característica de diabetes gestacional, é cortar drasticamente o açúcar, senão reduzir a zero. E eu vi que é bem isso que mexe com os meus exames, assim, não tem o que fazer. A médica tinha falado sobre cortar arroz, cortar batata, coisas assim. E sim, tem alimentos que tem um índice, aumentam o nosso índice e tal, fazem o pico lá. Mas não é o meu caso com arroz, não é o meu caso com outros alimentos que ela comentou. Pra mim, o que pega muito é o pão, doces com açúcar, é resumidamente isso. E com isto, veio uma reflexão muito grande sobre meu consumo de açúcar desde criança. Nunca tive muita consciência, assim, nunca fui muito atrás de ver o quanto não é bom, não faz bem pra ninguém, não tem benefício algum, sem ser a parte afetiva, emocional da gente tá acostumado e viciado a consumir alimentos hiperpalatáveis e super doces desde a infância. Então é uma consciência muito bacana de se adquirir, uma forma um pouco chatinha, assim, porque tem que cuidar muito na gravidez. Mas é um cuidado que eu gostaria de seguir depois também. Esses foram os meus 5 autocuidados mais valiosos da gestação, que servem para qualquer momento da vida, independente de estar gestante ou não. Antes de me despedir oficialmente desse vídeo, quero te convidar, caso tenha despertado uma vontade de experimentar receita sem açúcar, gostosa e muito chocolatuda, comenta aqui embaixo pra mim, brigadeiro sem açúcar. Porque aí num próximo vídeo eu trago a melhor receita de brigadeiro sem açúcar que eu já provei na minha vida. E com todas as dicas, com todos os ingredientes das marcas certas para que fique com um sabor legal. Porque às vezes a gente pega uma receita que até é legal, mas aí a gente compra, sei lá, um cacau 100% que tem um gosto horrível. Quer dizer, não sei horrível, né? Mas assim, que não fica nem próximo do brigadeiro tradicional. E aqui eu fiz. Dá pra fazer tanto o brigadeiro enrolado quanto o brigadeiro de colher. E assim, dá uma boa segurada, dá uma boa aproximada do brigadeiro tradicional meio amargo, assim, gourmet. Então, se tem interesse, comenta aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. A meta é atingir a meta e dobrar a meta? Mas assim, no momento estamos atrás dos 500 inscritos.
eu espero que esse ano a gente consiga atingir nossos 1000 inscritos. Tenho fé e tenho boa vontade pra fazer vários vídeos pra gente poder também agregar conteúdo na vida das pessoas, que é essa basicamente a função do YouTube que eu vejo pro mundo, né? Então, curte aqui se tu não curtiu ainda, comenta e até a próxima!